o arco-íris, que é a aliança, né? A promessa, a fidelidade de Deus. Aí tem o ouro, que a gente vai ver aqui, é o ouro, que significa a divindade, a glória e a santidade, é a parte mais, né, divina ali do tabernáculo ali, né? A prata, que é resgate, redenção, é o valor da vida, né? Esse é o preço do resgate. Depois tem até uma parte lá, lembro que lá, acho que a gente viu, cada um tinha que trazer meio ciclo, né? 7 gramas de prata, que era para o resgate, né? Era o preço do resgate, né? Tanto o pobre quanto o rico, né, pagavam o mesmo valor, né? O bronze significa julgamento, juízo, purificação dos pecados, né? A madeira da acácia, ela significa humanidade. A madeira é a parte mais fraca ali do tabernáculo, né? Então não é sobre Ele o explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas, Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Exatamente. A gente Querido acaba Deus e hoje. amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu irei em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Quero agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, pelo sol que está brilhando lá fora, Pai, pelas pessoas que participam diariamente desse devocional, Senhor. Compromisso que temos contigo, Senhor. Venha, Senhor, nesse dia mais uma vez. Te peço, revelar aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai, para que possamos compreender melhor a tua palavra, Senhor, e podermos praticá-la, Senhor. Abençoa os nossos familiares, nossos filhos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos irmãos em Cristo, Senhor, e a tua igreja, Senhor. Protege, guarda, livra-os de todo mal, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A gente tinha terminado aqui nos capítulos anteriores falando sobre o tabernáculo, né? Como é, Deus tinha falado para Moisés, né? Fazer todas as coisas, tinha explicado também as leis, né? Vinha ali relatando para Moisés todas as coisas. Enquanto isso, lá embaixo, né? Daí já no Êxodo 32, o povo já aguardava Moisés há muitos dias, né? Já fazia 40 dias, 40 noites que Moisés tinha se estava lá no morro, né? Lá no monte, e o povo achava que ele já não ia voltar mais, né? O povo é, resolveu fazer um Deus para eles aí. Então pediram para Arão ali que ele fizesse alguma coisa, né? Porque Moisés não iria mais voltar, né? Que é aquele Deus que trouxe eles, né? É, então Moisés pediu ali para que eles retirassem né? Tirar todas as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, os filhos, filhas, pediu para trazer, né? E ele ali fez ali trabalhou com buril, e fez um bezerro, né? Um bezerro fundido, né? E então ele disse, né? São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, né, edificou um altar diante dele e apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo apacentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. É, então, bom, aqui Deus ficou irado com o povo, né? E falou para Moisés: Ó, desce lá porque o povo se perdeu, né? Aqui fala: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, né? Porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou e lhe sacrificou. E diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Então disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é o povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti te farei uma grande nação. E aqui Deus ficou irado, né? Ficou irado com o povo. Moisés intercedeu ali, né? Moisés ele pediu para que Deus tivesse misericórdia, né, do povo, né? Suplicou ao Senhor Deus, né? Porque se acende, né? Senhor, a sua ira contra o teu povo, né? Que tiraste da terra do Egito com fortaleza e poderosa mão, né? Porque não, porque onde dizer os egípcios, né?
com maus intentos os tirou para matá-los, né, nos montes e para consumi-los. Então Moisés foi lá e intercedeu, né, conversou com Deus ali e pediu, né, para que Deus tivesse misericórdia, né? E aqui diz, né, que Deus voltou atrás, né? Deus se arrependeu, assim, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, né? Então o povo, Deus considerando ali tudo que Moisés, né, pediu para ele ali, ele reconsiderou, né? E aí a gente discutiu aqui na época a importância da oração, né? A importância da intercessão, né? A importância da comunhão com Deus ali, né? E aqui voltando-se Moisés do monte, né? Com as duas tábuas, quando ele viu o povo ali com aquele bezerro ali e tudo, as tábuas estavam esculpidas já, tudo. E ouvindo Josué, a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial, né? Respondeu Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. E aí logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro, as danças, então acendeu-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou aos pés do monte. E pegando no bezerro, né? E aí ele tava, diz aqui que ele queimou, ele derreteu aquilo ali, pegou o pó daquilo ali, misturou com água e deu para o povo beber, né? Justamente para mostrar para o povo que aquele bezerro ali não era nada, né? Que aquilo ali era só um objeto, né? Uma matéria, né? E de que não, né, não tinha valor nenhum, né? E aí uma outra passagem forte aqui é que durante aquele período algumas pessoas, alguns idólatras, né, algumas pessoas ali que não confiavam em Deus estavam, né, e Moisés ele ali pediu, né, quem tivesse do lado de Deus que se aproximasse dele ali, né, e, e, e aqui fala, ó, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara a solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé, entraram no arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, né? E depois a gente vê que essa tribo aqui vai ser a tribo depois que vai cuidar né, do tabernáculo, né? Aqui, ó, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a um vizinho, a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia 3.000 homens, né? É que ele fala justamente para matar, né, os idólatras, né, matar aquele povo que estava idolatrando ali não tinha ainda se arrependido, né? Se arrependido do que tinha feito, justamente para que o povo fosse novamente limpo, né? Purificado ali em pensamento, em atitude, né? Que fosse voltado ao Senhor ali. Aqui novamente no capítulo ainda 32, né? No dia seguinte, disse Moisés ao povo, né? Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés a subir ao Senhor e disse, né? Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão risca-me, né? Peço-te do livro que escreveste. Olha a bondade de Moisés, né? Moisés vem e pede, né, ao Senhor ali, né, de coração, né, que para que Deus perdoasse o povo que está ali embaixo, né? Tamanho amor, né, pelo próximo ali, né, que se mostra aqui em Moisés, né? E aqui, então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo, né? Eis que o meu anjo irá diante de ti. E aqui Deus fala que vai mandar um anjo, né, para guiar o povo, né? E fala aqui que ó, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, né, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão. Ele fala aqui que, né, as promessas dele renova as promessas também, né? E fala que ó, ouvindo o povo estas más notícias, ele diz que Deus fala que não vai, né, com o povo, vai mandar um anjo, né, com o povo, né?
E aqui, ouvindo o povo, né, essas más notícias, né, pôs-se a prantear, né? O povo chorou, entristeceu, né? Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda de congregação. E aqui ele montou uma tenda fora do arraial, e as pessoas ali viam que Moisés entrava para dentro da tenda, as pessoas nem olhavam para a tenda, elas olhavam de costas, né? E quando entrava, Moisés conversava com Deus dentro dessa tenda, né? A nuvem ficava, uma coluna de nuvem sobre essa tenda. Ficava fora do acampamento ali do povo. E era o local onde Moisés começou a conversar com Deus. Mas, porém, Moisés, novamente, né? Ele fala, mas Senhor, né? Deus fala, vai, né? Agora, né? Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faça subir este povo, porém não me deste saber que has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. E aí Moisés chega uma hora que fala, respondeu, a minha presença irá contigo, aqui é Deus falando, né? E eu te darei descanso. Então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, né? Não me faça subir daqui. Ou seja, Moisés falando, olha, se o senhor não vai comigo, com a gente, né? Então que a gente fique aqui, né? Que há de fazer se nós não estivermos na sua presença, né? Isso aqui tem um significado muito forte também, né? E Moisés, ele roga aqui, aqui no 17, no capítulo 33, né? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então disse ele, rogo-te que te mostre a sua glória. Respondeu-lhe, né? E aí o Senhor aparece aqui para Moisés, né? Mas ele diz aqui, Deus fala, mas não verá a minha face, né? Que ele mostre a sua glória. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, não, acontecerá não, acontecerá. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E haverá, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Rapaz, quer dizer que Opa. Deus não permitiu que Moisés visse o rosto de Deus, mas que visse pelas costas. Né? Que, Maravilha, né? que mistério, hein, rapaz? Que mistério esse aqui, né? É. Que mistério. E aqui Eu no. nunca tinha parado para pensar nesse detalhe, viu? E a gente já vem logo no capítulo 34, né? Que fala das segundas tábuas, né? Então, disse o Senhor, né? Lavra duas tábuas de pedra, né? Como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. E aí, Moisés, né? E prepara-te para amanhã e subas. E aqui a gente vê, né? Que Moisés vai passar novamente aqui mais 40 dias, 40 noites, né? Então, a segunda passagem aqui de Moisés, né? Com Deus lá no monte, né? E aí ele fala aqui, ó, que ninguém suba contigo, ninguém aparecerá em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado, né, se apacente de frente dele. E aí Moisés pega essas tábuas, né, e sobe. E tendo o Senhor descido na nuvem,
Tem uma frase muito bonita aqui, ó. E passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou, né? E disse o Senhor: Se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de duro serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Aqui, né, Deus faz uma aliança aí, né, com novamente, né, e admoesta contra a infidelidade, né? Então, aqui Deus fala, né, para eis que faço uma aliança diante do meu povo, né? Farei maravilhas, né? É, abstém-se de fazer alianças com os moradores da terra, né? Para onde vais, para que não sejam ciladas, né? Mas derribais os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os postes de ídolos, porque não adorarás outros deuses, né? Pois o nome do Senhor é zeloso, e sim, Deus é zeloso, para que não faça alianças com moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses, eles sacrificando, alguém te convide e comas do seu sacrifício, e tome mulheres das suas filhas para os seus filhos. Aqui Deus, né, vem trazendo toda essa questão aqui de não se misturar, né? E suas filhas prostituindo-se com seus deuses, façam também os teus filhos se prostituírem com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Aqui Deus passando novas instruções aqui para o povo, justamente para que o povo fique limpo, né, de idolatria, né, que o povo não se misture com outros povos, justamente para que a gente vem lembrando aqui, Deus está educando, né? Está criando, né, o povo dele, né? Está educando, trazendo leis, né, trazendo discernimento para que o povo não se perdesse, né? Para que lá na frente, né, tudo isso aqui servisse de base para nós gentios depois, né? Para que toda a graça dele fosse estendida a todo mundo, né? Não somente ao povo dele, mas inicialmente ele tinha, né, um direcionamento que era voltado para o povo, justamente para que o povo pudesse ter um entendimento melhor, né, sobre as coisas de Deus. Aí depois ele vem falar sobre as festas, né? Então tem a festa da Páscoa, né, que é para lembrar ali a festa dos pães asmos, né, do Passover. Depois tem, acho que a festa do sacrifício, que é as três festas, né? Tem a primeira festa, que é a Páscoa, depois tem, acho que tá aqui não estou achando. Depois tem uma outra que é da colheita também, e acho que a da colheita é a última a festa, né? Vou ler aqui, ó. Então, guardarás os pães asmos, 7 dias comerás. Aí depois ele fala que a festa dos 6 dias. Depois tem a festa a festa, a cega do trigo, e depois a festa da colheita. São as três festas aqui que ele pede para o povo fazer, né? E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não bebeu água, e escreveu nas tábuas as águas da aliança e as 10 palavras. Um milagre, né? Não comeu pão, não comeu água, 40 dias ali. Que, que forte, né? A Mano, presença do Senhor ali, você não precisa de mais nada, né? Você não precisa de mais nada, você tem tudo ali na presença de Deus, com né? certeza. Nem pão nem água. Amém. Aqui tem essa outra parte aqui no rosto de Moisés resplandece, né? Quando Moisés desce do monte lá, o rosto dele tá brilhando, né? Tá resplandecendo. E aí, quando Moisés desceu do monte, né? Tendo suas mãos as duas tábuas do testamento, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram ao chegar a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação,
tornaram a ele. E Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, removia o véu. Né? Que coisa maravilhosa, né? Que detalhe, né? Aqui no 35 ele fala do sábado novamente, né? Falando aqui das palavras ali que trabalhará 6 dias, e no sétimo dia vai, né, vai descansar. É, aqui, já no 35 aqui Deus manda trazer as ofertas, né, para o tabernáculo. Aqui ele já pede para o povo trazer as ofertas ali de ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro, tinta azul, né? Pede para trazer todas essas coisas aqui. E essas coisas têm um significado. A final de semana eu estava anotando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui, ó. A farinha, depois vai vir aqui, né? Lá na frente, mas eu fui anotando algumas coisas que eu achei interessante. A farinha fina, ela representa pureza, né? A vida perfeita. O azeite, o Espírito Santo, que a gente já sabe. O incenso é oração e adoração. O fermento é o pecado, né? A corrupção. O sal, aqui a gente vai ver depois, vai aparecer isso aí no próximo livro. É, a gordura é riqueza, abundância é a melhor porção, né? É da gordura. Então Deus sempre pede para retirar a melhor porção para ele, né? Então, o redenho são as vísceras, são as partes internas entre os órgãos, né? Ela é a parte, significa a parte interna, protegida, a valiosa, né? Deus também pede para queimar essa parte para ele também, né? Até aí tem a tal da algumas outras coisas que a gente viu depois lá em Gênesis, né? Que significa da árvore da vida, que é a vida eterna, a comunhão, a árvore do conhecimento do bem e do mal, significado é o livre-arbítrio, né? Aí tem a serpente, que significa engano, tentação, sutileza do mal. Aqui vai mais em frente, que é o sangue, que aí significa vida, justiça divina, expiação, né? O arco-íris, que é a aliança, né? A promessa, a fidelidade de Deus. Aí tem o ouro, que a gente vai ver aqui, é o ouro, que significa a divindade, a glória e a santidade, é a parte mais, né, divina ali do tabernáculo ali, né? A prata, que é resgate, redenção, é o valor da vida, né? Esse é o preço do resgate. Depois tem até uma parte lá, lembro que acho que a gente viu, cada um tinha que trazer meio ciclo, né? Era 7 gramas de prata, né? Que era para o resgate, né? Era o preço do resgate, né? Tanto o pobre quanto o rico, né, pagavam o mesmo valor, né? Um ciclo, né? Meio ciclo. O bronze significa julgamento, juízo, purificação dos pecados, né? A madeira da acácia, ela significa humanidade. A madeira é a parte mais fraca ali do tabernáculo, né? Mas quando ela é revestida de ouro, né? Ela aí vem a divindade, né? Que é revestida, bom, a divindade, né? Que restaura, né, a humanidade, né? Aí tem o azul, que significa céu, origem divina, autoridade celestial. A púrpura, a realeza, a majestade e soberania, né? O carmesim é o sacrifício, sangue e expiação. O linho fino é pureza, justiça e santidade. O fogo é a presença de Deus, né? A santidade, purificação, juízo. A nuvem é a glória divina, direção, proteção. E a luz é vida, revelação, verdade, né? Cristo, né? Isso é uma tipologia para Cristo lá na frente, né? Então, aqui no Sim, capítulo 35, ele vem trazendo todos esses pontos aqui que eu fui falando, tá vendo? Então, o ouro, né, o prata, o bronze, estofa azul, a púrpura, o carmesim, linho fino. Aí tem as peles de cabra, pele de carneiro, né, as tintas de vermelho, a- as peles finas, madeira de acácia, azeite, né, para iluminação, especiarias para óleo. Então, todas as coisas aqui, ó, as pedras de ônix e pedras de engaste, né, para a roupa do sacerdote também, como sacerdote. Então, todos os utensílios aqui começam a ser, né, trazidos aqui. Ó. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou.
né, o tabernáculo com a sua tenda. Então, que Moisés agora já não está mais recebendo instruções do que farão. Agora eles estão executando, né, finalmente, né? E aqui todo o povo, né? Então toda a congregação, né, começa a trazer os objetos e começa, né, a doar, né, todas as coisas ali para que seja construída ali, né? Deus também chama dois homens aqui, né? Bezalel e Aholiabe, né? E transborda sabedoria, o Espírito Santo transborda, né, sabedoria sobre eles, né? Gera habilidade, traz habilidade para que eles possam, né, manusear tudo isso, né? E também de tamanha maneira para que eles possam também ensinar outras pessoas a fazerem também. E as pessoas estavam trazendo tantas ofertas que chegou uma hora ali que o povo, né, ó, que disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário, né, para o serviço da obra que o Senhor ordenou. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Olha, né, que maravilha, né? O- Tiveram que pedir para parar, né, de trazer, né? E a gente vê lá depois, tem uma outra seção aqui que vai enumerar tudo que foi utilizado, né? E a gente vê que foram não sei quantas toneladas, né, de ouro, prata e bronze, né? Fora todo outro material de madeira e tudo mais, né? Então, tamanha era, a abundância ali que o povo, né, trazia para o tabernáculo. Lembrando ali que mais ou menos 600, que foram 600 mil homens, né, que saíram sem contar mulheres e crianças. Onde eu tenho mais ou menos umas 2 milhões de pessoas ali, né? Entre eles, naquela época. Aqui tem a cortina do tabernáculo, né? A construção da cortina, né? Todas as instruções aqui, né? A cobertura da pele e as tábuas também. Aí fala aqui do véu, né? Então aqui já vem detalhando, né, em todas as partes ali como eles seriam construídos, né? E ali falando que eles fazendo, né? Fez também, fizeram isso. Então tudo que já tinha sido relatado ali, agora sim eles já vinham cumprindo, né? Aquilo ali, né? Construíram então as cortinas, né? Ali as peles ali que cobriam também a tenda, né, do tabernáculo, né, o véu também, né, as colunas, a arca, propiciatório, a própria mesa, o candelabro, né, o altar de incenso também, o altar do holocausto, a bacia de bronze, todos os itens aqui a gente já discutiu antes, né? Então, passando um pouco mais rápido aqui. O átrio também, né, o reposteiro, e aqui vem a enumeração, né? Falando aqui depois, lá no final, de tudo isso aqui, eles relatando quanto que foi utilizado em tudo aquilo ali, né? Então, por isso que a gente consegue trazer aqui quantos ciclos, né, de ouro, de prata, de bronze, né? Tudo que foi utilizado ali. E a gente lembra ali que dava cerca de 7 toneladas, né? Só de ferro ali, né? Fora a madeira e todo o tecido utilizado ali. Lembrando que eles carregavam tudo isso aqui, né, no deserto. Aqui no final vem as vestes dos sacerdotes, né, a gente conversamos aqui sobre as pedras, né, que ficavam nos ombros, que representava a responsabilidade, né, do sacerdote, do sumo sacerdote sobre o povo, as pedras que ele carregava no peito também, que significava amor, né, vários outros detalhes aqui das vestimentas dele. Tinha também aquela plaquinha gravura, né, na testa dele, que é santidade ao Senhor, né? Tem vários utensílios também aqui depois. E aqui a gente chega no capítulo 40, né? No capítulo final aqui. Eu vou dar uma paradinha antes de a gente finalizar, ver se vocês querem comentar alguma coisa. Os últimos capítulos passam um pouco mais rápido, porque fica meio repetitivo também, né? Aqui são mais detalhes, né, que completam isso aqui, tudo aquilo que foi doado, aquilo que foi preparado, foi organizado e foi construído, né? E foi tudo santificado ao Senhor. Aí vai Sim. lá para o versículo 40, fala do tabernáculo entregue a Moisés. Eles falam, depois trouxeram o 33 do 39 diz assim: depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus vasos, seus colchetes, suas tábuas, seus varais,
suas colunas e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelha, e a coberta de peles de teixugo, e o véu de coberta. Eles entregam para Moisés, conforme tudo que o Senhor ordenara. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que o tinham feito como o Senhor ordenara. Assim o fizeram. Então Moisés os abençoou. Aí Deus manda Moisés levantar o tabernáculo, que é o versículo 40, né? O tabernáculo é levantado, aí diz a data que foi levantado o tabernáculo, que foi primeiro ano, o primeiro mês do ano, segundo o primeiro mês que o tabernáculo foi levantado, e porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ele, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Quer dizer, montou tudo ali, né? E depois veio a nuvem e cobriu o tabernáculo, que é os últimos acho que 6 versículos, né? Eu vou ler aqui só para a gente encerrar esse detalhe aí. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. E a nuvem, porém, não se levantava, não. Caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Deus permaneceu com eles ali por todo o período em que eles ficaram lá. Aí, esse terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, que fala sobre É. os holocaustos que nós vamos estar estudando, né? Agora é interessante isso, mano. Foi um ano, né? Um ano. A gente vê aqui no começo do 40 que fala no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo na tenda, né? E mas ele fala aqui que passou-se um ano que eles tinham saído do deserto, né? Eles tinham saído ali do Egito, né? Então eles ficaram um ano construindo tudo isso daqui, né? Então, tamanho foi o trabalho, né? Que foi Foi. realizado ali, né? E, ou seja, né? Quanta coisa aconteceu nesse ano, né? Quanta coisa não ocorreu naquele último ano ali com o povo, né? Então, desde a saída do Egito, né? Moisés se aproximando, as pragas, né? As 10 pragas, o povo passando pelo mar, recebendo as instruções ali, Moisés subindo ao Monte Sinai, o povo fazendo bezerro, Moisés subindo novamente, pegando as instruções ali, né? Deus provendo as instruções para eles, descendo ali, construindo tudo isso daqui. Então, assim, muita coisa, né, aconteceu durante esse primeiro ano aqui, até que eles pudessem começar a caminhar, né, pelo deserto ali, né? E dizia aqui que a nuvem, quando ela baixava sobre o tabernáculo, o povo tinha que ficar ali, né? Quando ela levantava, era a hora do povo tirar as coisas e seguir a nuvem. A nuvem ia, né, levando ele, direcionando, né? E isso aqui tem uma representatividade muito grande, né, que é a direção de Deus, né? Deus vai direcionando eles. E a nuvem aqui, ó, estava lendo agora há pouco, ela significa glória divina, direção, proteção, né? Então a nuvem ela ia guiando o povo. E quando era à noite, aquela nuvem ela acendia, né? Ela iluminava aquilo lá, né? Então, ou seja, o povo não ficava na escuridão, né? Tinha luz ali iluminando o povo ali o tempo todo, né? Guardando o povo, né? Sim. Era maravilhoso, né?
Deus guardando, protegendo o tempo todo o povo dele. Glória a Deus. Deus é tremendo. Deus faz coisas que a gente fica sem. Eu estava aqui olhando aqui, estava vendo logo de manhã cedo, estava lendo aqui o nosso devocional corriqueiro, né? E leu lá em Atos 9:31, que fala que assim, pois, as igrejas de toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor, a consolação do Espírito Santo. Tem um escritor que relata que, o versículo de hoje nos relata como a igreja de Deus prosperou nos primeiros anos. Embora hoje não estejamos mais vivendo no apogeu do cristianismo, nessa descrição aprendemos muitas lições saudáveis e encorajadoras. E os lares da terra, eles viviam crentes que se reuniam em nome do Senhor Jesus. Eles constituíam a igreja ou assembleias de Deus na terra. A palavra de Deus enfatiza 4 pontos a respeito desse organismo vivo. A igreja estava em paz, isso não era uma coisa natural, visto que Satanás se esforça para causar ruptura por meio da resistência externa e causando dificuldades internas. Como podemos ser gratos por tempos de paz em que a igreja pode operar? Foi edificada por meio do ensino da palavra de Deus, a vida é nutrida espiritualmente, para que nosso homem interior possa crescer. Recebemos alicerce de fé e fortalecemos nosso relacionamento com o nosso Redentor. Aumentava em número. Uma bênção, quando outros encontram a fé, são acrescentadas à casa de Deus, como pedras vivas. A igreja, então, cresce visivelmente. Os crentes andavam no temor do Senhor. O propósito do ensino bíblico é sempre encorajar o temor genuíno de Deus em nossa conduta. Desejamos, então, desfrutar da aprovação de Deus em tudo que entendemos. Mesmo agora sabendo, né, que esse Deus está no nosso meio, vive em nós, habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Esse é um momento interessante em nossas vidas para que possamos refletir, irmãos, que a luta não vai cessar, porque o nosso adversário, ele tenta, né, de todas as formas, nos desequilibrar. É como se nós vivêssemos, sabe, em cima de uma corda bamba, nos equilibrando. E ele, todo momento, tentando nos derrubar. É assim que nós temos que estar, irmãos, ligado na videira, buscando a Jesus, lendo a palavra dele, meditando na palavra dele, para podermos sobreviver nessa terra, onde jaz o maligno. Mas glória a Deus. Eu Vamos tô, falar. eu tô aqui pensando no que vocês falou da nuvem. Você pensa como que era? Eles eram direcionados pelas nuvens que era enviada por Deus, like, os anjos que iam para cuidar e ainda tinha aquela nuvem. Que eles poderiam ter mais? Só não tinha lá a presença de Deus com eles, dentro deles, mas eles tinham a presença de Deus totalmente, porque ela estava lá, a nuvem com eles, guardando, protegendo, cuidando, o amor que eles podiam sentir por essa pessoa que cuidava eles e livrava de todo mal, porque com certeza no deserto tem coisas estranhas para igual cobra, esses animais, essas coisas que pode atacar. E eles eram livrados por causa da nuvem de tudo. Deus guardava eles, cuidava e ainda falava com eles através
do Moisés, que estava ali presente junto com eles. Eles viam a presença de Deus, porque eles não podiam nem mesmo olhar, mas a partir desse momento eles sabiam que Deus estava ali, porque estava no rosto de Moisés que Deus era presente com eles. Então você imagina a alegria de viver e ver Deus assim de pertinho. E agora a gente pega e pensa que isso não pode acontecer com a gente. Quando, se você pedir, você vai ter mais que isso ainda. Ele vai enviar os anjos para cuidar de nós. Ele envia, ele não vai, ele envia. Os anjos cuidam de nós, nos protege, nos livra. Eu já ouvi testemunho de bruxos que falaram que eles tentaram matar pessoas e que, a mim, quando eles ganharam Deus, eles foram, os espíritos maus tentaram matar eles e os anjos que Deus tinha enviado para cuidar dessa pessoa foi revelada a essas pessoas que tentaram matar e essas pessoas falaram: "Oh, você falou que não tem guarda-costas, mas e esses dois enormes que tá aí do seu lado?" Então, assim, Deus envia os anjos deles até hoje para nos cuidar, para nos livrar de todo mal. E, e ao mesmo tempo, Ele está conosco todo o tempo. E se a gente não pode ver, a gente pode sentir. E essa é a nossa diferença, que nós não vemos como eles viram naquela época, mas nós podemos sentir e saber que Ele está com a gente. Isso é maravilhoso, não é? Que Deus, Ele cuida de nós todo o tempo. Ele cuida de nós, seu Mário, todo o tempo. Sim, todo o tempo, Tá aqui com nós, seu Mário. com certeza. Eu ia até pedir para o Fábio, tá lendo o devocional do ano passado aí, na data de hoje. Tem uma parte interessante aí, depois eu concluo aqui. Aberto aqui. Peguei aqui já pra gente aqui. Então vou ler pra gente aqui. Então, 16 de fevereiro, né? Porque assim como o corpo humano é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, tendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Ora, vós sois corpo de Cristo, e seus membros em particular. Isso aqui é em 1 Coríntios, né? Capítulo 12. Lê pra gente, Sumário. Eu gosto de ler, pode ler. A igreja, o Tá, corpo de Cristo. eu vou ler aqui. Como o nosso corpo humano nos dá motivo para nos maravilharmos, o rei Davi exclamou: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. De fato, quanta diversidade é ao mesmo tempo. Quanta harmonia há nesse complexo de membros e órgãos, dos quais até o menor e o mais inferior tem um propósito em sua função apropriada. O olho e o dedo mínimo, por exemplo, não podem substituir um ao outro, mas este torna possível remover um cisco que irrita aquele. Se o funcionamento de um único órgão for insuficiente ou estiver desregulado, todo o corpo logo se mostrará doente. Esses aspectos estão refletidos na igreja. O corpo de Cristo, que não é uma organização, e sim um organismo vivo, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muitos mais necessários. A cada um deve-se abster de desprezar sua própria função ou o dos outros. Um cristão idoso ou debilitado pode, por meio de suas orações, uma palavra oportuna ou simplesmente ajuda material, muito bem encorajar um evangelista ou outro servo ao seu zelo. De modo semelhante, utilizemos o que cada um de nós recebeu para os demais, como bons mordomos
de multiforme graça de Deus. E fala em 1 Pedro 4:10, e depois, para obter mais instruções, compreensão sobre esse assunto, é para nós lermos 1 Coríntios 12, 14, 31, que está aqui, ó, na minha frente. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se a orelha disser, porque não sou eu olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda à cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos mais honra, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E há pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, de curar, socorros, governos variados de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar. Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, meus queridos, aqui nos mostra a importância de cada um de nós, por menor que sejamos, por mais maneiras de como nos comportarmos, Deus está presente em nossas vidas e nos valoriza, porque somos importantes para Deus, como o corpo é, né? Cada membro do corpo é nos mostrado aqui como devemos nos proceder, porque um precisa do outro. Um precisa do outro. E nós, na igreja, fazemos parte deste corpo de Cristo. Uns ouvintes, outro é presbítero, outro é apóstolo, outro revela a palavra, outro lê, outro é bom naquilo que... Cada um é bom naquilo que faz. Cada um tem um dom que Deus dá. Então, vamos compreender isso. É a unidade dos membros do corpo. É que Deus quer de nós. A unidade e sempre estarmos juntos e sempre estar sendo paciente, longânimo, tardio, irá, uns para com os outros. Não tem coisa melhor, amada. Não tem coisa melhor. Deus quer a unidade, Deus quer a compreensão,
e que todos sejam valorizados da mesma altura, porque Deus olha para nós, ó, ele não faz exceção de pessoas, não faz diferença. Pode ser branco, negro, pode ser japonês, inglês, não importa. Deus ama todos igualmente. Ele veio para todos. Nós só precisamos, amados, é entender essas coisas e procurarmos viver o melhor. Vivemos em paz. Vivemos em paz. O inimigo, nosso adversário, é que nos divide, sabe? Ele vem para nos tirar essa paz. Ele vem para matar, roubar e destruir. É ele que coloca obstáculo no nosso caminho, que coloca minhoca na cabeça do ser humano, para que o ser humano viva em desunião. Não, Deus quer é unidade. Deus fala aqui, ó, a unidade dos membros do corpo. É isso que ele quer de nós, é unidade. Todos juntos, no mesmo espírito, fazendo cada um aquilo que lhe é determinado, com responsabilidade, como se estivesse fazendo para Deus. Amém? Aqui fala, né, seu Mário, você leu aqui uma parte interessante, que é se o funcionamento de um único órgão for insuficiente ou estiver desregulado, todo o corpo logo se mostrará doente. Olha que Não é? interessante, né? E como é importante cada um de nós, né, procurarmos, né, caminhar em humildade, né, caminharmos prostrados, caminharmos, né, reconhecendo a importância de um do outro, né, nos livrarmos de inveja, de cobiça, né, tudo aquilo que Deus, né, que Jesus vem nos ensinando, né, de nos livrarmos de nós mesmos, né, para que o reino, para que Deus seja exaltado, né, para que o reino, para que o corpo, né, para que a igreja funcione, né, adequadamente, né, e que esses aspectos estão refletidos na igreja, né, no corpo de Cristo, né, que não é uma organização, e sim um organismo vivo, né. Olha que maravilha, né? É o corpo, né? É o corpo de Cristo, né? Exatamente. Você pode ver aqui, eu não li aqui, Fábio, mas aqui no começo, aqui no versículo 12, no capítulo 12, versículo 12, fala assim, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também é o corpo, não é um só membro, mas muitos. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Somos todos criados por Deus. Somos todos gregos, quer servos, quer livres. Temos bebido de um Espírito, graças a Deus que nos apresentou e veio a nós o conhecimento da verdade. Nós hoje somos libertos pelo poder do Espírito Santo. Cabe a nós levar aos outros que não conhecem a palavra de Deus, para que eles também venham desfrutar desse maravilhoso bem. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, toda a honra, toda a glória, Pai, seja dada a Ti, Senhor Jesus Cristo, Pai, meu Deus, Espírito Santo, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Sua presença, Senhor. Obrigado, Pai, por nos guiar, Senhor. Obrigado, Pai, por revelar, Pai, aos nossos olhos, Pai, aquilo que precisa ser revelado, Pai. Que nós possamos, Pai, ter o entendimento necessário, Senhor, nosso coração, Pai, nossa mente, Pai, esteja aberta, Pai, ao Senhor, Pai. Que nós possamos, Pai, ser obedientes, Pai, que nós possamos, Pai, andar prostrados a Ti, Pai, em humildade, Pai, reconhecendo, Pai, quão grandioso o Senhor é, Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue, Pai, nos guiando, Senhor, e que nós possamos, Pai, ter coragem, Senhor, coragem, Pai, a todo tempo, Pai, de caminharmos, Pai, em Sua direção, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter a humildade, Senhor, de reconhecer, Pai, os valores, Pai, tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, tudo que tem passado para nós, Senhor. Que os nossos olhos se abram, Pai, cada vez mais, Senhor, que nós possamos enxergar, Pai, aquilo que o Senhor
o Senhor quer nos ensinar, Pai, o que o Senhor quer nos revelar, Senhor, que nós possamos, Pai, ter a dose necessária a cada dia, Pai. Obrigado pela oportunidade, Pai, pela oportunidade dessas manhãs, Pai, junto a Ti, Senhor, aprendendo cada vez mais de Ti, Senhor. Que o Senhor continue renovando, Pai, os nossos corações, Pai, renovando a nossa mente, o nosso corpo, Pai, o nosso falar, o nosso andar, Senhor. Que, Pai, tudo que o Senhor coloque nos nossos corações, Pai, possa, Pai, ser transbordado, Pai, possa sair, Pai, e que outras pessoas também sejam alcançadas, Senhor. Que nós não sejamos, Pai, ovelhas gordas, Pai, que guardemos somente para nós, Pai, mas que nós possamos, Pai, ao nosso caminhar, Pai, as pessoas, Pai, resplandeça a sua luz, Pai, que entra dentro do nosso coração, Senhor. Obrigado, Pai. Cuida dos nossos familiares, Pai. Cuida dos nossos filhos, Pai. Cuida das pessoas que a gente ama, Senhor, dos nossos pais, Senhor. Cuida, Pai, estende a sua proteção e a sua graça, Pai, nas nossas casas, Pai, no nosso trabalho, Senhor, por onde nós andarmos, Pai. Toma conta, Pai, das pessoas em necessidade nesse momento, Pai, das crianças, Pai, de que estão em necessidade, Senhor, dos idosos, Pai, dos doentes, Pai, das pessoas nas prisões, Senhor. Toma conta, Pai, do coração deles, Pai. Entre profundamente, Pai, e faça a transformação que o Senhor quer, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Nós tenhamos uma semana abençoada, Senhor, na Sua presença, Pai. Continue conosco, Pai, nos guiando e nos orientando a todo momento, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo ser big. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.